E Jair Bolsonaro determinou esta semana mais uma troca no comando da Petrobras. Caso venha a se confirmar, será a quarta vez em menos de 4 anos que a maior empresa brasileira muda o seu comando. Sobre essa questão, nós conversamos agora com David Bacelar, que é trabalhador da Petrobras e coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Boa noite, David Bacelar. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Bem, boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando aqui a TVT. Boa noite. David, mais uma decisão do governo Bolsonaro anunciada essa semana na troca de comando da maior empresa brasileira. Em menos de 4 anos, trocas sucessivas. David, fala pra gente o que essas trocas no comando da Petrobras impactam diretamente nos preços dos combustíveis e, para além disso, né, para a vida do trabalhador que depende de várias questões aí envolvendo a Petrobras no Brasil. Bem, Cosmo, infelizmente o Bolsonaro, na verdade, quando faz essas sucessivas trocas de presidentes da Petrobras e também agora do ministro de Minas e Energia, na verdade, é mais uma tentativa dele se eximir da sua responsabilidade. Lembrando que, primeiro, ele colocava a culpa sobre os aumentos dos preços dos combustíveis nas costas dos governadores por conta do ICMS. Depois, ele colocou a culpa na guerra na Ucrânia. E agora, como ele não consegue colocar a culpa mais ninguém, ele está tentando colocar a culpa na Petrobras, mas se esquecendo ele, talvez, que ele é quem indica o presidente da Petrobras, está fazendo isso pela 4ª vez e que também mudou o ministro de Minas e Energia e indica também a maioria dos membros do Conselho de Administração da Petrobras. Durante todas essas trocas, nenhuma mudança foi feita na política de preço dos combustíveis. O PPI, Preço de Paridade de Importação, foi implementado em outubro de 2016, foi mantido pelo Bolsonaro e nenhum desses presidentes, nenhum dos membros do Conselho de Administração, nem a diretoria, que já vem sendo mudada por várias vezes, alteraram essa política de preço, porque hoje a Petrobras ela serve para transferir riquezas para acionistas minoritários e principalmente, infelizmente, de outros países. Uhum. Falando sobre esses dividendos, então, David, a gente teve aí no ano de 2021 um lucro da Petrobras de 106 bilhões de reais e que boa parte disso foi alocada em dividendos, como você bem disse, inclusive para acionistas do exterior. Se esse dinheiro fosse alocado para reinvestir na produção, para manter as refinarias, o que isso mudaria no status da Petrobras? Ana, mudaria muito. Você foi perfeita aqui em lembrar desse lucro líquido recorde da Petrobras de 106 bilhões de reais em 2021. Lucro líquido esse que é fruto das privatizações que vem acontecendo, que é fruto também da atual política de preço dos combustíveis. O companheiro Zé Maria Rangel, ex-coordenador da FUP, ele tem dito que se trata de um Robin Hood às avessas, é tirar do pobre para mandar para o rico. Desses 106 bilhões de reais de lucro líquido, foram transferidos para acionistas 101 bilhões de reais. E desses 101, 47 bilhões para acionistas de outros países. Infelizmente, isso ocorreu em 2021 e ocorre agora também em 2022. No primeiro trimestre de 2022, a Petrobras teve um novo lucro líquido recorde de 44 bilhões de reais e, pasmem, passaram para acionistas minoritários e também para a União, juntando todo mundo, 48 bilhões de reais em dividendos. É um crime o que fazem hoje com a nossa Petrobras. É verdade. Se em vez de termos esses lucros líquidos absurdos, que transferem, na verdade, riquezas brasileiras para outros países, nós tivéssemos um lucro líquido normal, que a Petrobras, por sinal, sempre teve nos governos ali de Lula e no primeiro mandato da Dilma, lucros líquidos em média de em torno de 15 bilhões de reais por ano, que já é um lucro líquido alto, que se passava também para acionistas os seus dividendos, mas não nessa monta, que é absurda. Sim, nós poderíamos ter a oportunidade de, em vez de pagar 47 bilhões de reais em dividendos para acionistas internacionais, nós usarmos esses recursos, Ana, para investimentos no Brasil. De 2003 a 2013, principalmente ali entre 2009 e 2013,
A Petrobras ela investia no Brasil algo em torno de 40 bilhões de dólares, não reais, de dólares, por ano no Brasil. O investimento que foi feito no ano passado, 2021, quando nós tivemos esse lucro líquido recorde de 106 bilhões de reais, foi de apenas 8,8 bilhões de dólares de investimentos feitos pela Petrobras aqui no país. Então, infelizmente, sim, poderíamos ter um planejamento diferente da Petrobras, mas, infelizmente, Ana, o que pesa hoje é o que o capital financeiro ele determina, é o que os grandes fundos de investimento, os grandes fundos de pensão, os grandes bancos que têm ações da Petrobras e que têm as suas representações no Conselho de Administração, hoje são quatro representantes dos minoritários dentro do Conselho de Administração da Petrobras, eles acabam pressionando para que a Petrobras ela faça isso. E é algo inadmissível. Quem controla a Petrobras ainda é a União, é o Estado brasileiro, e Bolsonaro representa esse Estado. Ele deveria usar a força que tem como presidente da República para mudar isso e fazer com que a Petrobras ela voltasse a ser o que ela sempre foi, uma empresa indutora da economia nacional, que sempre ajudou no desenvolvimento social e principalmente regional do nosso país. Não uma empresa que transfere recursos para outros países, como tem feito hoje, infelizmente. David, você tocou num ponto muito importante, porque em outros governos Lula, governo da presidenta Dilma Rousseff, a Petrobras tinha um papel muito importante no que diz respeito à sua função social em todo o país. E aí você bem lembrou desses dividendos, os lucros exorbitantes, e eles são destinados para fora do país e não reverter naquilo que a Petrobras poderia fazer para a população brasileira. E hoje o que nós vemos é a população mais carente que mal consegue comprar um bujão de gás para se alimentar, para cozinhar, o que está tão difícil porque comprar alimentos hoje em dia também está muito complicado no país, com milhões e milhões de pessoas com insegurança alimentar e com fome. Mas, David, o que fazer para reverter essa situação e fazer com que a Petrobras de fato se torne e volte a ter esse papel social que ela sempre exerceu em outros governos progressistas aqui no Brasil? Bem, Cosmo, como o próprio presidente Lula ele tem colocado em diversas entrevistas, nós precisamos abrasileirar os preços dos combustíveis aqui no Brasil. Nós precisamos fazer com que a Petrobras, como você bem colocou, ela cumpra o seu papel social, que, por sinal, está na lei que a criou em 53, a Lei 2004, e que está também no seu Estatuto Social. Nós precisamos que a Petrobras, como foi dito pelo professor que acompanha aqui a Fundação Perseu Abramo, diretor da Fundação Perseu Abramo, nós precisamos que, por exemplo, os preços no Brasil dos combustíveis, eles não levem em consideração apenas esses parâmetros internacionais. Nós temos autossuficiência no petróleo. Nós produzimos tudo aquilo que consumimos de petróleo e ainda exportamos quase 1 milhão de barris de petróleo por dia. Nós temos refinarias que conseguem refinar esse petróleo, que é todo brasileiro, que é utilizado nas nossas refinarias, e atender boa parte da demanda interna. Consequentemente, deveriam também ser levados em consideração principalmente os custos internos de produção de petróleo e de refino do petróleo. Até porque nós temos os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras recebendo em real, eu sou um exemplo disso, não recebem em dólar. Nós temos boa parte dos fornecedores da Petrobras recebendo em real, não recebem em dólar. E temos um custo de produção de petróleo baixo, se comparado com outras empresas petrolíferas do mundo. Hoje, temos um custo de produção girando em torno de 28, 30 dólares. Por que você atrelar mesmo tudo que é produzido no Brasil com o preço de paridade de importação, ou seja, com o barril do petróleo no mercado internacional, com o dólar, com custos de importação? Não faz sentido. Então, Cosmo, nós deveríamos ter uma política de preços diferente, que levassem também em consideração os nossos custos internos, e temos já a necessidade de concluir as obras que a Lava Jato parou. A Operação Lava Jato, além de ter dizimado a engenharia nacional, acabando com 4 milhões e 400 mil postos de trabalho no nosso país, segundo o estudo que está bem divulgado pelo Diese, que, por sinal, é uma das fundamentações da ação judicial que levou o Moro a ser réu, o juiz ladrão, como disse o Glauber Braga, que agora está pagando a conta. Além disso, de ter destruído as empresas de engenharia nacional, a Lava Jato, ela parou essas grandes obras. Nós tínhamos, Cosmo e Ana, refinarias que tinham
mais de 80% de conclusão da sua obra. Estamos falando do Compeg, o Complexo Petroquímico no Rio de Janeiro. Era para além da refinaria, era uma refinaria com plantas petroquímicas. Nós tínhamos o segundo trem, ou seja, a segunda metade da refinaria Abreu Lima, lá em Pernambuco, com mais de 80% da obra também conclusa. E essas obras elas foram criminosamente paradas. Elas não tiveram continuidade. Se essas refinarias elas estivessem hoje já operando, se nós tivéssemos a ampliação que estava prevista nos governos Lula e no governo da Dilma, lembro-me aqui do Plano de Negócio de Gestão 2014-18, que estava no Conselho de Administração na época, e havia essa sinalização de ampliação do nosso parque de refino. Além dessas novas refinarias que entrariam, que aqui foram citadas, nós teríamos a Prêmio 1 e Prêmio 2 no Ceará e também ali no Maranhão. Nós teríamos novas unidades de coqueamento nas refinarias que não têm essas unidades, para, em vez de produzir óleo combustível, como temos o caso da refinaria da Bahia, que infelizmente foi privatizada, nós produzimos diesel. Então, nós teríamos o atendimento, Cosmo, de toda a demanda interna. E estamos falando de uma demanda grande. Estamos falando do Brasil, que hoje é o 6º país em consumo de combustíveis no mundo. Então, se tudo isso fosse feito, nós teríamos aí o atendimento total da nossa demanda interna. Nós não estaríamos hoje dependendo entre 25% no diesel e um percentual maior até no gás de cozinha de importações. Por sinal, de importadoras que estão trazendo diesel, gasolina e gás de cozinha, principalmente diesel de refinarias norte-americanas, que estão ganhando dinheiro, as refinarias norte-americanas, as importadoras ganhando dinheiro e, como você disse, o povo brasileiro sofrendo, pagando 130, 135 reais no botijão de gás de cozinha, pagando mais de 8 reais no litro da gasolina, e os caminhoneiros que apoiaram o Bolsonaro, agora pagando mais de 6 reais no litro do diesel. Então, sim, o governo federal deveria ter mudado essa política de preço e deveria ter terminado essas obras que, infelizmente, não terminaram, e ainda eu coloco a culpa nos governos do PT, depois do PT ter saído a partir de um golpe de Estado, há mais de 6 anos já, e ainda assim dizem que a culpa é do PT. Ô, David, só para encerrar rapidamente, nosso tempo está acabando, a gente teve um anúncio essa semana da Petrobras, anunciou a venda de mais uma refinaria no Ceará, inclusive a FUP entrou na justiça contra essa venda e o INEP calculou que o valor que foi anunciado está quase a metade do que seria, de fato, o valor daquela refinaria. Queria que você comentasse isso rapidamente, só para a gente encerrar a nossa entrevista. Perfeito, Ana. Eu, por sinal, acabei de chegar de Fortaleza, né? Estava participando desse ato ali em frente à Lubinó, que é uma refinaria importante para o estado do Ceará e para o Nordeste, até porque ela fornece asfalto, é a maior fábrica de asfaltos do Brasil. Ela produz também diesel, óleo combustível e outros derivados, mas o carro forte é o asfalto e o diesel. Então, o Nordeste agora, ele ficará refém, ainda mais refém, porque já privatizaram a refinaria da Bahia, que vende, por sinal, combustível a preço mais alto do que todas as refinarias do país, e agora tem um processo da Lubinó. Como você bem citou, essa refinaria, ela foi subvalorizada, ela foi vendida por 55% do seu valor de mercado, segundo o INEP, e não somente o INEP disse isso, Ana, também o BTG Pactual, está aí em qualquer site, as pessoas podem pesquisar, ele já disse que também ela foi subvalorizada. E por conta disso, por conta de outras irregularidades e da inconstitucionalidade dessa privatização, sim, nós entramos com outra ação judicial questionando essa venda que é ilegal e que é inconstitucional. Mas além, obviamente, das ações judiciais, as interlocuções políticas, elas continuam e hoje fizemos um ato que ocorreu não só ali no Lubinó, no Ceará, mas também em todo o Brasil, desde o Amazonas até o sul do nosso país, denunciando mais essa privataria, agora não mais tucana, mas bolsonarista, que infelizmente tem entregue aí o nosso patrimônio público na Bacia das Almas, infelizmente. Tá certo, então, conversamos com o David Bacelar, que é trabalhador da Petrobras e coordenador geral da FUP. Muito obrigado, David, pela sua participação. Abraço, David. Nós que agradecemos, Ana e Cosmo, até a próxima, e a FUP está sempre à disposição. Abraço.